Fala, torcedor do Mengão, vitória do Flamengo contra o Botafogo no Maracanã, 1-0, Léo Pereira marcou o gol ali no finalzinho da partida, no apagar das luzes. Léo Pereira, que tá numa fase, né, o cara tá voando, marcou um gol ali de cabeça no escanteio. No último lance, praticamente, o Flamengo venceu, grande vitória, vencendo o Botafogo por 1-0, mais 3 pontos no Campeonato Carioca. Bora dar uma olhada aqui do pós-jogo, pessoal, do Linha de Passe da ESPN Brasil, falando dessa vitória. Créditos ao canal da ESPN, link aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. 1 da manhã, Linha de Passe, numa rodada de campeonatos estaduais com clássicos. Em São Paulo, a vitória do Santos, 1-0 para cima do Corinthians. No Rio de Janeiro, finalzinho, o Flamengo vai venceu, né? Acabou agora o jogo. No final, gol nos acréscimos do Léo Pereira, venceu o Botafogo por 1-0, mas até então estava sendo, inclusive, vaiado por seu público, pela sua torcida ao Flamengo. O São Paulo derrotou o Água Santa com o time reserva, os titulares descansaram depois da conquista da Supercopa, mas tem a questão relacionada ao Rames Rodrigues, que pediu para deixar o clube. Enfim, serão temas do Linha de Passe que está começando agora. Repito, 1h30 de duração. Nós vamos invadir a madrugada, vamos até 1 da manhã. Paulo Calçade, muito boa noite. O Flamengo conquista a vitória no finalzinho contra o Botafogo, mas depois, assim, de minutos de vaias intermitentes, né? Olá, companheiros, boa noite para você que nos acompanha. O resultado vai ajudar um pouco a atenuar o que foi o jogo, a insatisfação, vai se olhar para o placar, mas a galera, antes do gol, estava muito satisfeita. E aí o Flamengo tem uma fórmula que complica. É uma fórmula pesada, porque é uma expectativa gigantesca, porque tem muita grana, tem um elenco para lá de estrelado, que é capaz de colocar, né, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol, um ataque novo no segundo tempo, que muitos usariam como titular, numa boa, esses são os reservas. Então o Flamengo gera uma expectativa e, em alguns pontos, às vezes, isso é perigoso, uma certa arrogância, de que é obrigação atropelar todo mundo. E do outro lado sempre tem um adversário. E os adversários também se movimentam. Estava estreando o Luiz Henrique. Todo mundo queria, até o Flamengo. Estreou no Botafogo. Então, não é essa moleza que parece. Não, o Flamengo não vai reeditar 2019 todo ano, aquela expectativa por aquele futebol. E vai levar um tempo para maturar esse time, para talvez mudar esse time. Talvez não seja essa formação que o Tite está tentando, né? Talvez demore um tempo, ou não consiga, com o De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, um volante, 2 atacantes, ele tenha que mudar. Mas o que não dá é para partir de um ponto que o Flamengo vence todos. Se não vence é porque tem algum problema. O problema, às vezes, é o adversário. Vence dando espetáculo. Dando espetáculo. Porque cria-se uma expectativa que, mesmo você tendo uma seleção, nem sempre ela é real. E isso é explicado pelo mundo todo. Está cheio de seleções e clubes que são seleções muito maiores do que o Flamengo e também tem problemas. Numa outra dimensão, porque tem adversários que acabam competindo. Então, é início de temporada, não dá para tirar muitas conclusões, mas a vaia vem forte, porque gera expectativa. A vitória atenua, mas não elimina o problema. Pode ser uma forma de dar mais confiança. Falar em confiança para esse time também é brincadeira, né? Os caras que jogam lá, né? Léo, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É interessante pensar que, do ponto de vista da satisfação do torcedor, a gente viu ali imagens dos jogadores ficando em campo para comemorar, o torcedor feliz, porque tem o outro lado, né? A importância do clássico como um mundo à parte no começo de temporada. Todo mundo, acho que a análise mais racional entende o começo de temporada como aquela coisa de que o time está se armando ainda, os jogadores não estão numa condição física ideal, que a temporada é longa, desgastante, que o time tem que estar na sua melhor condição física lá para frente, mas o clássico é esse mundo separado, em que o resultado importa
e que deixar o seu adversário na situação pior importa. Então, sabendo como o Botafogo terminou ano passado, infligir esse sofrimento a mais ao botafoguense que está do outro lado ali do Maracanã, pesa também, né? Então, de certa forma, tem um valor psicológico adicional à maneira que esse resultado se construiu. De fato, você perguntar, o Flamengo hoje tem o seu modelo ideal de jogo, funcional, que vai ser o definitivo para a temporada? A gente tem dúvidas. Essa formação que ele tentou hoje, no primeiro momento, com De La Cruz mais à direita, né? O Everton Cebolinha, claro, ali à esquerda, mas com o Gerson por dentro, com o Pulgar, muitas vezes o Arrascaeta fazendo um segundo atacante ali à frente com o Pedro para ter menos obrigações de fazer o trabalho sem bola. Ainda não parece um time equilibrado e nem um time que compense com produção ofensiva esse possível desequilíbrio sem a posse de bola. Então, são coisas para resolver ainda. O Flamengo, com os jogadores que tinha em campo hoje, deveria ter tido uma produção ofensiva melhor, deveria ser um time com a capacidade de circular melhor a bola e de gerar mais situações de gol do que o que gerou. Porque acho que a postura do Botafogo seria essa, especialmente pela chegada do Luiz Henrique, que é um jogador que rende muito bem tendo espaços e o Botafogo já mostrou muito como vai tentar usá-lo dentro das partidas. Mas o Flamengo tem um caminho ainda para percorrer, o caminho para chegar a jogar o futebol que certamente o Tite espera e que o torcedor espera. A gente até viu o cartaz da senhora coitada da bola ali no meio do segundo tempo, né? Se o gol não sai no final, para mim, num erro do Gatito, a gente ia contar talvez a história desse jogo totalmente diferente, né? O gol saiu e, no final das contas, o jogo também se conta através do resultado. Mas, certamente, do ponto de vista do que o Flamengo pode jogar e do que jogou os dois clássicos, porque não é que foi muito melhor do que o jogo contra o Vasco. Acho que tem muito para melhorar ainda, né? Tanto é que tem aqui um fã de esportes que escreve, e ele é rubro-negro, tá? O Paulo César. Flamengo e Botafogo foi um jogo ruim, num campo ruim, juiz ruim, bola ruim. E realmente, hoje deu dó. Ela apanhou bastante. Pois é, Paulo. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu acho que, primeiro é isso, acho que a insatisfação, ela não é apenas com o Flamengo. A insatisfação, ela é com o jogo de uma forma geral, até porque não é um jogo com tanta relevância assim, para que você tema tanto, né, sair ao ataque, para que você tema tanto produzir, mais ainda que isso gere de alguma maneira um desconforto defensivo. O que a gente viu, e aí talvez pelos motivos que o Léo colocou aqui, o clássico é um mundo à parte, mesmo não valendo nada do ponto de vista da pontuação, ele é um mundo à parte nessa época de campeonatos estaduais e talvez por isso uma prudência, vamos dizer assim, maior dos dois times. Mas é claro que por todo o potencial que tem o Flamengo, na hora que o jogo é ruim, que ninguém produz quase nada, acho até que o Botafogo produziu um pouco mais mesmo, aqueles dois lances no primeiro tempo, aquela grande defesa do Rossi, que foi talvez a única grande defesa do jogo, o Botafogo produziu um pouco mais, mas é claro que a expectativa e a exigência é de que o Flamengo faça mais. Por mais que o Botafogo tenha brigado pelo título brasileiro quase até o final e tudo mais, o Flamengo tem o potencial que tem os jogadores que tem, faz as substituições que o Calçade citou. Então é claro que existe uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, entendendo e compreendendo o direito do torcedor, não consigo conceber, não consigo entender muito vaias em fase de grupo de campeonato estadual, não consigo. Não vejo como isso pode ser benéfico, como isso pode ser positivo, mas é algo que acontece muito e não apenas no Flamengo. Mas também acho que essas vaias, no caso do Flamengo, elas vêm de um acúmulo. Elas vêm porque na temporada passada, aquele que tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro não conquistou nenhum título. Então, eu não acho que se o Flamengo tivesse ganhado a Libertadores, tivesse ganhado o Brasileiro, essas vaias seriam ouvidas hoje no Maracanã. Então, acho que existe uma insatisfação com esse grupo de jogadores que, apesar de algumas novidades, Libertadores e Brasileiro, senão não serve. E eu acho, que é o Flamengo. E eu digo mais, complementando isso que acabou de destacar o Jean. A sequência do trabalho daquele que é o melhor técnico entre os brasileiros hoje, que é o Tite. Porque a sequência, não é que o Tite assumiu agora em janeiro, né? O Tite assumiu a reta final do Campeonato Brasileiro em 2023 e da temporada 2023. Então, talvez a expectativa fosse de um Flamengo
jogando melhor, apesar de haver mudança, né, de um ano para o outro e tal. Alguns jogadores vêm, outros jogadores vão, mas eu acho que a expectativa também pela chegada do Tite, como se deu já na reta final, com alguns meses ainda do ano passado, aumentou a expectativa para esse momento. Boa noite, Paulo, Jean, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. É a turma de cinza e o Calçade, né? O Calçade é outro patamar. O Calçade fala sobre a expectativa da temporada do Flamengo e eu tenho essa expectativa alta. Não quer dizer que ela vá se cumprir, mas eu tenho essa expectativa alta. Mas eu não tenho para esse início de temporada. Porque eu acho que o Tite, e ainda bem que assumiu no início durante o ano, no final da temporada passada, mais para o final dela, porque era necessário. Porque imagina se ele chegasse agora para entender o Flamengo. Eu acho que ele já entendeu um pouco o que acontece ali. Eu não acho que ele tem certeza do que ele vai fazer com a equipe. Porque o Calçade falava disso e é o que mais me desperta dúvida desde o início do trabalho do ano, e cada vez mais eu tenho dúvidas sobre que ideia de jogo ele vai usar e qual o time que ele vai escalar para essa ideia de jogo. Por exemplo, eu tenho Gerson, Arrascaeta e De La Cruz podem realmente jogar juntos? Algumas dúvidas, eu não tenho as respostas, tá? A temporada vai dar. Compensa você ter esses 3 jogadores, mais um atacante e o centroavante, sobrecarregando o Eric algumas vezes na marcação, para você, obviamente, ter mais possibilidades de construção, de criar chances de gol, do que se você tiver, por exemplo, um Alan jogando bem ali e um deles fora, para você ter um time mais capaz de vencer jogos, porque ele vai ser mais consistente defensivamente e pode recuperar a bola com mais facilidade e pode aumentar o volume de jogo. Você não está falando que vai entrar ali um perna de pau. Você está falando que vai entrar ali um cara que sabe jogar com a bola também. Outra questão. Que liberdade o Tite vai ter para modificar o elenco nos jogos maiores? Porque uma coisa é agora, os clássicos. Imagina, estão indo no clássico agora, depois do empate com o Vasco, empate com o Botafogo, com a ganha do Botafogo de 1-0 no final, estou com o empate na cabeça, jogando mal. Você imagina se tiver todo mundo bem, um mundo ideal. Todo mundo no Flamengo está bem, os jogadores estão rendendo, o time está muito bem e chegou uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras. Quem vai para o banco? Como o Tite consegue ter ou construir essa liberdade de mexer com o elenco sem que o elenco fique infeliz, sem que tenha grupos? Então, esse Flamengo, que eu tenho uma expectativa muito alta mesmo assim, e eu acho que vai ser um grande time na temporada, certeza não tem, mas eu acho que vai ser, se eu tivesse que apostar, ele gera muitas dúvidas. E seria impossível imaginar que as dúvidas terminariam agora. O problema é que no início, agora nesse início, começo de temporada, parece que a coisa não andou. Elas continuam exatamente iguais ao início da temporada. Né? E o mais difícil para o torcedor, por isso eu entendo as vaias, apesar de eu concordar com o Jean, não acho que as vaias sejam produtivas em nenhum aspecto, mas eu entendo, faz parte do show do futebol. O torcedor também tem essas dúvidas. Então, eu acho que até o começo da temporada, por incrível que pareça, ela é normal. Tá aí, galera, vitória do Flamengo no Maracanã. Léo Pereira marcou o gol no finalzinho da partida. Não foi um bom jogo do Flamengo, uma boa atuação, tanto do Flamengo como do Botafogo. Um jogo bem abaixo mesmo. A torcida estava até vaiando, né, o Flamengo ali no segundo tempo, até mesmo pela atuação, o futebol bem abaixo daquilo que esse time pode jogar, né? A gente sabe que esse time tem potencial para jogar, mas ali no apagar das luzes, Léo Pereira, que está numa fase, né? O cara tá voando dentro de campo e fora de campo, e hoje marcou o gol ali no finalzinho da partida, dando a vitória 1-0, mais 3 pontos no Campeonato Carioca, vencendo o primeiro clássico dessa temporada de 2024. Tinha ficado no 0-0 contra o Vasco na rodada passada, né? Mas hoje foi feliz ali no finalzinho, apesar do desempenho, né, ter sido bem abaixo mesmo. O resultado foi ótimo, mas o desempenho vai ter que melhorar muita coisa para a sequência dos próximos jogos, né? O Tite vai ter muito trabalho. O Flamengo ainda não encaixou ali, né? O Tite ainda não conseguiu encaixar as peças ali, encontrar um time titular, um time ideal. Vai ter bastante trabalho aí na sequência dos próximos jogos, né? Mas o Tite tem competência para isso, é um baita de um treinador. Está no começo da temporada, esse time eu acredito que vai evoluir bastante. O resultado hoje foi ótimo, mas o desempenho
a torcida fica na bronca, né? Com o desempenho do time muito abaixo daquilo que a gente já viu esse time jogar. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.